já entendeu o recado. Estou brincando. Deus abençoe. Graças a Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite a todos, a todas, irmãos. Uma grande alegria de verdade estar aqui, porque conheço o pastor André há uns 2 anos e também tenho acompanhado o que Deus tem feito na Grande Curitiba através dessa igreja. Esse aqui é um dos exemplos da relevância dessa igreja, nesse bairro. Queridos, nós fazemos parte de uma igreja batista, amém? Glória a Deus. E vocês aqui fazem parte de um todo. Talvez você não tenha noção, como o pastor acabou de dizer, do que é esse todo. Nós fazemos parte de uma denominação de décadas, séculos de existência, super tradicional. Então, hoje a Convenção Batista, a Aliança Batista Mundial, a Convenção Batista Brasileira, aqui na Sul-Americana, enfim, por aí afora, nós temos como batistas, amados, e vocês vão entender porque eu estou falando isso no final. Nós, como batistas, nós temos a maior agência missionária do mundo, chamada Junta de Missões Mundiais. Só no ano 2022, nós, quando eu falo eu e você, que você faz parte disso quando você é fiel nos seus dízimos e ofertas. Foi investido 24 milhões de reais. Nenhuma agência missionária no mundo investiu tanto dinheiro para enviar missionários para os povos não alcançados, que é a ênfase de uns 5 anos para cá, tem sido a ênfase de missões mundiais. Alcançar os não alcançados. 4,6 bilhões de pessoas no mundo nunca ouviram falar de Jesus. Nunca tiveram uma Bíblia na mão, nunca foram num culto, nunca tiveram uma oração, ninguém nunca falou de Deus para eles. E a gente está indo para lá. E quando eu falo a gente, é eu e você. Junta de Missões Nacionais foram investidos 12 milhões no último ano. 12 milhões de reais na obra missionária. E a estadual, aqui no nosso estado do Paraná, foi investido aí cerca de 10 milhões de reais no último ano. Por que eu estou falando tudo isso? Nós temos faculdades espalhadas pelo mundo inteiro, igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. E você faz parte disso. Pensa em um país agora. Pensou? Pensa num país que você gostaria de conhecer. Lá tem uma igreja batista. Nenhum país no mundo existe hoje sem uma igreja batista. E, amados, vocês fazem parte de uma grande família. Nós fazemos parte de uma grande família. E eu sou coordenador aqui da Grande Curitiba. E são 33 cidades, São quase 60 mil batistas. Aliás, perdão, no Paraná, 60 mil. Na Grande Curitiba, 40 mil batistas. Somos um grupo grande. A maior parte do Paraná está aqui na Grande Curitiba. E nós fazemos parte de uma das denominações mais respeitadas do mundo. Faz uns 15 dias eu estava lá com o prefeito da cidade, Rafael Greca, numa reunião que a gente estava falando sobre alguns projetos para a Grande Curitiba. E ele falou assim, se a gente tirar as igrejas batistas do Paraná hoje, de Curitiba e do Paraná, vai abrir um buraco que ninguém vai conseguir fechar. A importância dessa igreja nesse todo. Então, amados, pense 2 vezes. Não sei se você que está aí visitando é de outra igreja, mas você que está visitando essa igreja hoje, você está visitando uma das maiores igrejas do mundo. Uma das maiores igrejas do mundo. Valorize essa igreja. Valorize esse pastor. Valorize essa família pastoral. Eu queria, antes da gente entrar na palavra, dizer que parabéns pela igreja. Linda igreja. De verdade, pastor. Muito bonito. Tudo organizado. Até o quarto da bagunça é organizado. Impressionante. Parabéns, gente. Sensacional. Fiquei impressionado. Mas eu queria dizer uma coisa para o pastor, e ele estava todo sem graça, porque a esposa está ali no Ministério Infantil. Essa igreja, pastor, vai continuar sendo honrada e vai continuar crescendo, porque vocês investem nas... É lindo ver isso. Uma das coisas, eu vou contar um pouco da história nossa.
uma das coisas que Deus fez lá em Almirante Tamandaré e por onde a gente passou, porque a gente investiu nas crianças. E Jesus disse: tragam a mim as crianças. Então, saber que a tua esposa está lá, e não é aquele estereótipo de mulher de pastor, né, que vem para a igreja e fica do lado ali, não tem nada contra isso, mas é uma serva do Senhor investindo nos pequeninos de Deus. E Deus disse várias vezes, várias passagens Jesus falou: tragam a minhas crianças, aquilo que vocês fizerem a esses meus pequenos, a mim vocês estão fazendo. Deus vai honrar vocês por essa visão, pastor. Deus vai honrar vocês por essa missão, por essa visão maravilhosa que vocês têm aqui nessa igreja. Amém, amados? O tema da mensagem de hoje é a reforma pelo amor. Amém? A reforma pelo amor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 23. Abra sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 23. Quando você abre aí a Bíblia, eu vou contar um pouquinho da minha história. Até 2007, eu estava tentando ser jogador de futebol. Passei pelo Paraná Clube, passei pelo Curitiba, Joinville, alguns outros times. Londrina, Matsubara. Quem chegou a conhecer o Matsubara aí? Matsubara, pega essa. Tentei ser jogador de futebol. Aí, quando num retiro de atletas, pastor Anselmo Alves foi capelão da seleção brasileira, do Atlético Paranaense e tudo mais. Ele virou para mim e falou assim: cara, você tem um chamado pastoral. Você é um péssimo jogador de futebol. Vai cuidar de vidas, cara. Vai fazer gol para Jesus. Vai ganhar almas, rapaz. E aí eu fiquei com aquilo no coração, triste por um lado, né? Falei, puxa vida, o cara falou que eu sou um péssimo jogador de futebol. Pelo menos ele falasse que eu era ruinzinho, meia boca, mas péssimo é demais, né? Aí ele me frustrou, né? Frustrou as minhas expectativas. E naquele ano Deus me chamou a Vanessa, tocou o coração dela em 2007, ali 2008. E a gente largou isso tudo e a gente foi para a obra de Deus. E desde então, queridos, a gente ficou 10 anos na PIB de Curitiba, ali na sede. Depois a gente foi para uma congregação que, quando a gente chegou lá, tinha 22 membros. E a gente trabalhou arduamente. Depois de 7 anos, quando Deus mandou a gente sair de lá, a gente entregou a igreja com 250 membros, para a glória de Deus. Foi muito trabalho, numa região carente, muito pobre. Eu, em um ano, fiz mais de 20 cultos fúnebres para adolescentes. O tráfico de droga era tão grande naquele lugar, e a Vanessa conta uma história, né, que um certo dia eu fui fazer um culto fúnebre de um menino de 12 anos que tinha levado 16 tiros. E eu cheguei em casa, imagina, menino, um caixãozinho pequenininho assim, ó, 12 anos, aquele rapaz, envolvido com tráfico de droga. E eu cheguei em casa, tomei um banho, jantei, fui dormir, e ela falou que eu continuei pregando a noite inteira para o caixão do menino lá, porque tão impactante que foi. E toda semana tinha culto fúnebre naquela igreja, e aí Deus tocou no nosso coração e falou: começar pelas crianças e adolescentes. E a gente começou a trabalhar forte com crianças e adolescentes. Quando a gente chegou lá, tinha 5 adolescentes na igreja, só. Tinha mais ninguém, 5 adolescentes. Quando a gente saiu lá, na sexta-feira à noite, tinha um culto que reunia lá cerca de 80, 90 adolescentes. E no sábado, a gente tinha um outro culto que reunia lá um grupo de mais ou menos uns 40 jovens, 50 jovens, às vezes, a gente reunia lá. E o Ministério Infantil era um dos maiores, né, ministérios da igreja. A Vanessa era líder lá no Ministério Infantil. E a gente passava por domingo lá, cerca de 60, 80 crianças por domingo. E Deus abençoou muito. E Deus mandou a gente sair de lá. A gente foi para a CIB de Almirante Tamandaré. Quando a gente chegou lá, uma igreja queimada na cidade. Uma igreja que o pessoal, o conselho de pastores da cidade falou assim: essa igreja aí já passou um monte de pastor. O pastor vem, pastoreia, fica 2, 3 anos, se arrebenta no ministério e aí vai e larga o ministério. Então hoje tem pastor que era homens que eram pastores dessa igreja, que hoje estão fazendo, nem pastores mais são, porque de tão traumatizante que foi pastorear esse povo dessa igreja aí. Pensa. E a gente chegou lá, trabalhamos, 5 anos e meio ficamos lá. Quando a gente chegou lá também, a igreja ficava numa rua de barro, e aí eu escutava dos irmãos assim: pastor, hoje eu não vou no culto. Mandava um áudio: pastor, hoje eu não vou no culto porque eu lavei o carro hoje cedo e eu não quero sujar o carro. E aí você imagina, você prepara a sua semana preparando o sermão, e aí você vê um irmãozinho e uma irmãzinha falando que não vão no culto para não sujar o pneu do carro.
aquilo me deixava louco da vida. E aí, durante 5 anos e meio, a gente amou aquele povo, porque precisamos amar. Aí, quando acontece um negócio desse, é aí que você tem que amar esse amado do Senhor. A gente dispensou amor naquele lugar, palavra de Deus, serviço, lavando pés. E Deus abençoe. A gente entregou a igreja agora, há 6 meses atrás, com uma congregação sendo plantada, 3 igrejas sendo revitalizadas por essa igreja. Quando a gente chegou lá, tinha uns 20 e poucos membros. A gente entregou a igreja aí somando as 2 igrejas, né, a CIB e a congregação, tinha em torno de 180, 190 pessoas, para a glória de Deus. Mas, queridos, tudo isso aconteceu porque um pouco disso que a gente vai ouvir nessa noite aqui. 2 Crônicas, ou 2 Reis também, esse texto que a gente vai pregar aqui, que eu vou pregar hoje, é a história de Josias, e ele está em 2 Crônicas 34 e 35, ou 2 Reis 22 e 23, e o 23 é o texto que a gente vai pregar nessa noite, amém? Está com a tua Bíblia aberta? 2 Reis 23, a palavra de Deus diz assim: então o rei deu a ordem a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém e se juntassem a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante de todas essas pessoas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor para seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo concordou com esta aliança. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da 2ª ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, para o poste da deusa Azera, ou Azerá, e também todo o exército dos céus. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedrom, e levou as cinzas para Betel. Josias destruiu os sacerdotes que os reis de Judá haviam escolhido para queimar incenso sobre os lugares altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, bem como os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todos os exércitos dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste, a deusa Azerá, que levou para fora de Jerusalém, até o vale de Cedrom, onde queimou, reduziu a pó e lançou sobre as sepulturas do povo simples. Também destruiu as dependências dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para postes da deusa Azera. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá e profanou os lugares altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Gebá até Berseba. Derrubou os altares das portas que estavam à entrada do portão de Josué, governador da cidade, que ficava à esquerda de quem entrava por ela. Os sacerdotes dos lugares altos não ofereciam sacrifícios sobre os altares do Senhor. Em Jerusalém, comiam os pães sem fermentos no meio de seus irmãos. Josias também profanou Tofete, que ficava no vale dos filhos de Rimom, para que ninguém queimasse o seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, o qual ficava no átrio, e queimou os carros dedicados ao sol. O rei Josias também, derrubou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, bem como altares que Manassés tinha construído nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele os fez em pedaços e tirou dali e lançou pó deles no ribeiro de Cedrom.
O rei profanou também os lugares altos que estavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, o rei de Israel, havia construído para Astarote, abominação dos sidônios, para Quemon, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhante, ele fez em pedaços as colunas, cortou os postes à deusa Zera e encheu de ossos humanos os lugares onde havia estado. Josias também derrubou o altar que estava em Betel, o lugar alto que Jeroboão, filho de Nebate, havia destruído para levar Israel a pecar. Destruiu o lugar alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste da deusa Zera. Quando Josias olhou ao redor e viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. E assim ele profanou o altar, segundo a palavra do Senhor, proclamada pelo homem de Deus que havia predito essas coisas. Vamos pular lá para o 19 agora. Josias também tirou todos os santuários dos lugares altos que havia na cidade de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. E fez com que esses santuários, o mesmo que havia feito em Betel. E também matou todos os sacerdotes dos lugares altos que havia ali sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles e depois voltou para Jerusalém. Amém? Queridos, que texto. Alguém já tinha lido esse texto? Já? Legal. Queridos, é o seguinte, o que estava acontecendo aqui? Josias é o tipo daquele cristão que não cresceu no lar, aquele tipo de jovem que não cresceu no lar cristão. E eu faço parte desse grupo. Não sei quantos mais aqui fazem parte desse grupo. Eu fui o primeiro convertido depois de 2 gerações da minha família que estavam afastadas do Senhor. E é legal ver nesse texto que o avô, legal não, triste, né? Ver nesse texto que o avô de Josias foi considerado um rei perverso, um rei sanguinário, um rei que fazia o povo chorar e gemer. E o pai dele, igual, foi considerado o pior rei de Israel. O pai de Josias foi considerado o pior rei de Israel. E ele cresceu nesse contexto, sem uma referência de um homem de Deus, sem uma referência de uma mulher de Deus. Ele cresceu numa sociedade totalmente depravada e corrompida, numa crise ética profunda, numa crise social tremenda e, pior que isso, numa crise religiosa totalmente devastada, uma crise religiosa onde vocês viram aqui nesse texto, onde no meio do templo tinha altares. Imagina no meio dessa igreja, altares a deuses que causam a ira de Deus. Imagina naquele canto ali, ao Deus Sol, lá naquele outro canto, um poste ao Deus do sexo, ali naquele outro canto, um Deus da lua, e por aí vai. Imagina, esse era o contexto onde Josias cresceu. Não tinha um pai, não tinha uma mãe que o levasse para os caminhos de Deus. E aqui a gente estava falando não de outros povos, queridos. Aqui a gente estava falando do povo de Deus. Aqui a gente está falando do templo de Jerusalém, o templo construído por Davi, o templo consagrado a Deus, o templo onde fizeram orações, cânticos de consagração, dizendo que ali seria adorado único e exclusivamente o Deus eterno, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E alguns anos se passaram e esse mesmo templo estava nessa situação. Num cômodo do lado, de alguns desses templos ali, em volta de Jerusalém, Samaria, vocês viram ali, né? Cedron e várias outras localidades, vários templos aconteciam ali, e dentro desses vários templos tinha altares e salas onde eram adorados tudo menos Deus. E a gente vai trazer a luz do Novo Testamento sobre esse texto, onde diz que no Antigo Testamento nós entendemos que o templo é esse lugar aqui, né? É esse tijolo, essa janela, esse telhado, esse palco, esse púlpito aqui. Mas no Novo Testamento a gente vai entender, amados, que o
templo sou eu e é você. A palavra de Deus vai dizer em Mateus, em Romanos, vai dizer em 2 Coríntios, vai dizer em vários textos da palavra de Deus, que eu e você somos o templo do Espírito Santo. Então, trazendo à luz o Novo Testamento, queria trabalhar com vocês aqui uma temática sobre a reforma do amor. E o amor à palavra de Deus, o amor a Deus. Partindo do pressuposto e do entendimento que eu e você somos o templo do Espírito Santo, queridos, se a gente não cuidar, nós começamos uma vida com Deus, nós nos batizamos e a gente quer que todo mundo saiba sobre Jesus. Eu tive essa fase. Quando eu cheguei em casa, depois de me batizar, ali em 1998, 15 anos de idade, cheguei em casa e minha mãe tinha aquelas revistas Boa Forma, Caras. E eu cheguei em casa e minha mãe tinha uns quadros meio estranhos. Cheguei, sabe aquele cara radical? Cheguei em casa, peguei, um dia ela foi trabalhar, eu peguei aquelas revistas, joguei na churrasqueira de casa, taquei fogo naquele negócio. Peguei os quadros da parede, queimei todo aquele negócio. Radical, cara louco assim, né? E aí, criei um problema em casa, né? Quase apanhei da minha mãe, mas esse primeiro amor, essa vontade, chegava no colégio, o pessoal tirando sarro. Ah, pastorzinho, não sei o quê, isso, aquilo, tirando sarro de mim, mas eu lá pregando a palavra. Na época eu estava jogando no Coritiba, na categoria de base, eu chegava lá e o treinador me perseguia, e tirava sarro, e molhavam a minha meia, molhavam a minha chuteira, eu ia ter que treinar chuteira molhada, perseguição, mas eu ali firme, perseverando. Mas, queridos, com um ano e pouco depois, a gente foi mudar para outra cidade, onde eu me desviei da fé. Onde eu fiz coisas terríveis, fiz coisas feias mesmo. E às vezes é assim na nossa vida cristã, amados. Vezes ou outra nós oscilamos. Como templo do Espírito Santo, nós permitimos muitas vezes que alguns altares que não são para Deus sejam edificados na nossa vida. Alguns altares, talvez, ao dinheiro, alguns altares, às vezes, à ganância, alguns altares, às vezes, tantas outras coisas, tantas outras seduções que o mundo nos oferece. E se a gente não toma cuidado, queridos, o templo do Espírito Santo começa a ter vários altarezinhos a outros deuses. E sabe o que acontece? Nós causamos a ira do Senhor. E misericórdia por isso. Mas a palavra de hoje, queridos, não é uma palavra... Não vim aqui como um profeta do caos, eu vim aqui por um profeta da esperança. Eu e você, tem saída para a gente. E essa saída está em Deus, na palavra de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. E a primeira coisa que o Josias, ele estava um dia, 8 anos de idade, ele descobre que o pai dele morreu na guerra. E aí ele assume o trono com 8 anos, pensa. 8 anos de idade. Quem é a pessoa mais nova aqui? Deve ter 13 anos, eu acho. Não, tem o Bernardo, tem 11 anos, o Ber. Cadê o Ber? Está lá o Ber. 11 anos de idade, ele assume o trono, queridos. E aí ele recebe uma incumbência. Queridão, você vai ter que reinar o povo aí. E sabe o que ele faz? Ele fala assim, vamos reformar o templo. Ele dá essa ordem. E aí o templo é restaurado, eles começam a restaurar o templo, e aí com 16 anos, olha só o tempo que levou para restaurar. Um dos sacerdotes está lá, inspecionando aquele lugar, e aí ele encontra um rolo, e aí ele olha aquele rolo e fala, preciso levar para o rei. E ele lê aquele rolo para o rei, que era uma parte de Levítico. Olha só que coisa linda. Uma parte de Levítico, e ele lê, o sacerdote lê para ele, para o rei Josias, com 16 anos, e ele fala assim, no capítulo 22, de 2 Reis, ele vai contar a história de qual foi a reação de Josias. Ele fala assim, não é possível como é que a nossa nação, como é que o nosso povo não está vivendo longe disso? Não faz sentido a gente ser o povo de Deus e não está vivendo isso que está escrito aí na palavra de Deus. Está tudo errado, vamos fazer uma mudança aqui. E aí, queridos, esse texto, 2 Crônicas
2 Crônicas, 34 e 35, ou 2 Reis 23 e 24, fazem parte do maior avivamento do Antigo Testamento. É considerado o maior avivamento do Antigo Testamento. Então a gente vai aprender hoje, amados, qual foi o segredo de Josias para levar uma cidade, um país, uma nação completamente depravada, destruída, vivendo alto nível de violência, corrupção e desgraça, para viver depois, no final do texto, a gente vai ver uma cidade, um povo de paz, de alegria e prosperidade. A gente vai aprender isso hoje. E a primeira coisa que Josias fez foi mãos à obra. A gente lê o texto, ele mandou destruir tudo o que desagradava a Deus. E aqui está a primeira lição de hoje. Queridos, a minha oração durante essa semana e agora durante o culto, e tem sido assim: Deus, Espírito Santo de Deus, que está aqui, está em todas as outras igrejas do Grande Curitiba e do mundo, fala ao coração de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Fala no meu coração, Senhor, se tem algum poste que precisa ser destruído. A primeira coisa que ele fez, queridos, foi não compactuar com as coisas desse mundo. Não dar jeitinho brasileiro. Sabe aquele jeitinho brasileiro que a gente é conhecido no mundo afora? Sabe aquela coisa de você cantar aqui no domingo, pegar um instrumento, levantar a mão para cantar aí no banco, mas daí chegar em casa e usar essa mesma mão, esse mesmo templo, para fazer coisas que não agradam a Deus, causam a ira do Senhor. E aí eu queria perguntar para você, onde você tem entrado, o que você tem falado, como você tem se comportado, longe desse espaço de culto. E eu peço que o Espírito Santo revele para você o que precisa ser destruído, porque um avivamento, queridos, começa para Deus construir algo novo, e a gente vê no texto que depois que ele destruiu tudo isso, ele começou a reedificar a cidade, começou a retificar tudo. Meus queridos, para a gente começar uma nova vida, uma reforma pelo amor na palavra, o amor a Deus, ter um novo templo reavivado, nós precisamos destruir primeiro, nós precisamos desconstruir muitas coisas, mas não só desconstruir, mas reduzir a pó, como diz o texto, reduzir a nada. Fazer a mesma coisa que Josué fez ali na beira daquele rio, onde ele falou assim: eu não sei o que vocês vão fazer, mas de hoje em diante, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, é se posicionar, amados. É se posicionar lá no trabalho, é se posicionar na tua vizinhança, é se posicionar no meio da cidade, é se posicionar aqui dentro da igreja. É chegar e falar assim: não, queridos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou permitir com que o Satanás comece a me fazer me sentir acostumado com o padrão do mundo, um padrão que não conversa com o céu, um padrão que desagrada a Deus. Eu não vou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou permitir que continue mais um dia na minha vida altares que os meus pais construíram. Padrões de casamento, padrões de educação de filho, a forma com que a gente fala, o tom de voz, a altura da voz, muitas vezes machuca, dá mau testemunho, desagrada a Deus. E esse mês a gente está no mês das mulheres. Em todas as igrejas que eu tenho pregado, eu tenho falado isso. Eu queria dar esse recado aqui nessa noite também. Homens, você que é casado, você que é noivo, você que está namorando, as mulheres são pedras preciosas, valiosas. Pensa em alguém que Deus olha, todos nós, né? Toda a criação Deus ama, mas as mulheres são muito valiosas para Deus. Não foi de Varde que ele escolheu uma mulher para ele nascer, não é? O filho dele nascer. Então, pastorzão, amigão, todo mundo aqui nessa noite, os homens, cuide do jeito que você fala com a tua mulher. Trate ela como o valor que ela tem. O tom de voz, as palavras, o jeito que você fala dela na frente ou atrás, na presença ou na ausência. Trate dela com o valor que ela merece perante Deus. Ela é preciosa e valiosa para Deus.
Porque os teus filhos estão lendo, os teus filhos estão vendo, teus parentes estão vendo, teus vizinhos estão vendo, o pessoal da igreja. Esses dias a gente estava numa reunião lá de amigos, e o cara pegou e tratou a esposa como se fosse nada, assim. E eu tive que exortar ele na frente de todo mundo ali. Talvez você é um cara que valoriza a tua esposa. Mas, amados, assuma a responsabilidade de trabalhar na vida de outros homens. Talvez você é um homem de Deus, você trata a tua esposa com valor, com dignidade, com o valor, com a preciosidade que realmente ela é. Mas talvez você tenha um irmão, um sobrinho, talvez o teu filho trata a tua nora de uma forma que desagrada a Deus. Queridos, isso não é o padrão do céu. E nesse mês de março, mês da mulher, eu queria fazer esse apelo para os homens, por todos os lugares que eu tenho ido. Trate as mulheres da forma valiosa que elas precisam ser tratadas. Amém, amados? Que essa igreja seja reconhecida por um lugar onde o machismo não impera. Porque existem homens que tratam as mulheres com o devido valor. Aleluia! 1 Coríntios 6 diz assim: acaso não sabem que vocês são corpo e santuário, o seu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus que habita em vocês? E, queridos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é destruir esses altares, reduzir a pó, tomar uma decisão, se posicionar. E a gente, queridos, a gente vai continuar recebendo convites, a gente vai continuar recebendo, sendo seduzido pelo pecado, por ofertas, mas é se posicionar perante Deus e falar assim: não, aqui não. Altar nenhum a outro Deus se levanta no meu coração, na minha família, na minha casa. Glória a Deus, aleluia. É fazer o que é justo perante Deus. 2 Reis 22:2 diz assim: Deus é um Deus justo e reto, e para que a gente possa andar com Ele, é necessário que andemos em justiça e retidão. Devemos imitar o nosso Deus, o seu caráter, a sua justiça, a fidelidade, a própria palavra dele. Se Deus, que é Deus, é fiel à própria palavra, queridos, nós também devemos proceder. Se queremos andar com Ele, ser fiéis a Ele, ser fiéis e ter fidelidade à palavra dele, a aliança dele, o amor, a bondade, a verdade, a santidade, a misericórdia de Deus deve ser a nossa marca também. Esse é o padrão de homem e de mulher de Deus, um discípulo de Jesus, que por onde vai é reconhecido. Lá vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, não porque tem dons espirituais, não porque é um grande servo na igreja local, mas porque se comporta, se posiciona, vive, tem um estilo de vida com o caráter de Deus. Imitamos a fé também daquelas pessoas que seguiram o Senhor. A palavra de Deus diz lá em 2 Reis 23, capítulo 5, que diz assim: Josias andou no caminho de Davi. E aqui está um outro exemplo, querido. Nenhum homem de Deus que é relevante para a sua geração anda sem ter alguém como referência. Quem é sua referência hoje? Quem é a tua referência? Todos os homens de Deus, se você for pegar a história dos grandes avivamentos na Inglaterra, na Alemanha, no Brasil, na Rua Azusa, eles tinham um objetivo: eu quero ser igual aquele cara lá. E o texto diz assim que Josias andou todos os dias pelos caminhos de Davi, seu predecessor. Quem é teu foco? Em quem você se espelha? E aí os jovens, né, quem você segue? Quem você dá like? Quais são as músicas que a gente ouve durante o dia? Eu morava em Almirante Tamandaré e a gente morava numa rua de terra, numa casinha simples de madeira. A gente ficou morando ali 4 anos e meio, bênção de Deus. E na frente da nossa casa tinha um prostíbulo. E a gente escutava funk, a gente escutava a rocha com uma letra desgraçada, de ruim, com expressões e palavras chulas. E vira e mexe a Gabi, a nossa filha, falava: pai, o que quer dizer isso? Pai, o que quer dizer esse negócio aí? O que é esse negócio de sentadinha aí? Imagina, a tua filha chegar para você. E a gente orou, e Deus fechou o prostíbulo. E aí veio um bar, e a gente orou, e Deus fechou o bar. E aí qualquer coisa que abriam ali que não agradava a Deus, a gente orava, e Deus ia lá e fechava, não dava um mês, já saía de lá aquele negócio. Poder da oração. Mas, queridos, qual é a nossa referência?
Qual é a tua referência? Em quem você se espelha? Quem é o teu ideal? Quem é o homem? Homens, quem é o homem que você olha e fala, puxa, eu queria ser igual a esse cara? Quem é o personagem bíblico que você olha e fala, eu vou ler, eu vou estudar a vida desse cara para ser igual a ele? Eu fui estudar a história de Paulo. Falei, meu Deus, para ser esse cara aí eu tenho que pedalar muito, tenho que comer muito arroz e feijão. Mas, queridos, eu dedico toda a minha vida a ser como Paulo, a ser como grandes homens da história de Deus. Quem é a pessoa que você olha e se espelha? Quem é a pessoa que você ouve durante a semana? É a novela? São os seriados? São os cantores pop? Ou é um homem, uma mulher de Deus, uma pastora que prega e você se alimenta através da vida dela, o pastor local, os líderes? Queridos, nós precisamos ter referência para viver grandes avivamentos. A conclusão desse primeiro ponto, queridos, é que Josias chegou ao entendimento que nós precisamos chegar hoje. O templo de Deus é sagrado. Não pode ter brecha, não pode ter fenda, não pode ter nada que desagrada ao Senhor. Precisa ser íntegro, perfeito. E não um perfeito sem nada de erro, porque eu tenho erro. Quem é que erra também? Você erra? Erra, né? Eu também erro. Mas sabe, queridos, às vezes eu vou lá e piso na bola, e aí abre uma brecha. E aí imediatamente eu vou lá, pego a massa do arrependimento, a massa da humildade, e vou lá onde está rachado, e vou e selo, e peço perdão para minha esposa, peço perdão para quem eu feri. Esses dias eu estava voltando do colégio com o Paulo, e o Paulo com um brinquedo que ele fez na escola, fazia um barulho lá. Zzz. E eu, final do dia, tinha trabalhado das 8 até aquele horário que eu peguei ele, e ele, zzz, e aquilo foi me subindo. Oh, glória! Eu falei, filho, para com esse barulho, por favor. Deu 10 segundos. Zzz. Virei, parou no semáforo, falei, filho, olhei para ele, olhei no olho dele, no grão do zóio dele. Filho, papai pediu para você parar de fazer esse barulho. Por favor, papai está irritado, papai está cansado. Por favor, para. Deu 10 segundos. Não estou brincando. Zzz. E aí, o velho homem que habita dentro de mim, dá esse negócio aqui, rapaz. Eu te falei 4 vezes, rapaz. E dei uma babada nele. Gritei com ele. Abriu o sinal, na metade da quadra, não deu nem 15 segundos, gente. O Espírito Santo dentro de mim falou assim, é assim que o homem de Deus se comporta? É dessa forma que o homem de Deus se comporta? Daí, gente, comecei a chorar. A Gabi, minha filha de 11 anos, no banco do lado, ela falou, o que foi, pai? Eu parei o carro, na frente do mercado, e falei assim, me perdoa. Me perdoa porque eu acabei de agir como um homem de Deus não pode agir. Me perdoa, Paulo, porque o papai gritou, não é assim que o homem de Deus deve se comportar com o filho. Me perdoa. Aí ele chorou, tá bom, eu perdoo. Mas ali eu tive a oportunidade de ser ministrado, mas também de mostrar um padrão, dar um testemunho para o meu filho. Que homem, nós erramos, queridos. Mas se nós somos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo mora dentro de nós, imediatamente a gente vai lá e repara as brechas, as fendas. Porque o que o mundo ensina é que é isso aí mesmo. O filho tem que apanhar, o filho tem que sofrer, o filho que não sei. Mas a criação do padrão do céu é uma criação com amor, com cuidado. Reparar as brechas. Não deixar nada para amanhã. Destruir tudo aquilo que impede da obra de Deus acontecer na minha e na sua vida. E aí a gente pode refletir hoje, como o passar dos anos, às vezes as brechas se abrem nas nossas vidas, e nós vamos deixando instalar, a gente vê os filhos tendo relação sexual dentro de casa, e tudo bem, é melhor que dentro de casa do que lá na rua, e a gente vê os filhos usando e fazendo coisas que desagradam a Deus, eu não vou confrontar, porque senão ele vai se revoltar, e a gente permite coisas dentro da nossa casa, permite atitudes dentro da nossa casa, a esposa atura uma palavra, atura uma frase, atura algumas coisas e vai deixando. E teve uma situação uma vez que, primeiro ano de casamento, eu fui grosso com a Vanessa. Cheguei do almoço, falei assim, que é isso?
Eu fui morder uma coxa de frango, por fora assim estava crocante, gostosa, douradinha. Eu mordi aquela coxa de frango, queridos, e estava congelada por dentro. Chegou a doer o meu dente. Falei, que é isso? Que nojeira, essa comida aqui. E ela olhou para mim e falou assim, nunca mais fala comigo dessa maneira. Eu não aceito. Mulher de Deus, tem que se posicionar. É isso aí mesmo. Não é ser revoltadona, né? Ou essa coisa que estão falando aí, empoderada. Não tem nada disso aí não, é ser mulher de Deus. Às vezes colocar o homem no lugar que ele tem que colocar. Mulheres, vocês podem fazer isso e devem fazer isso. Vocês podem fazer isso e devem fazer isso. Porque pensa nos caboclos que pisa na bola é a gente, homem. Misericórdia. E a gente precisa de vocês ao nosso lado para nos ajudar a ser homens cada dia mais parecidos com Jesus. Mas não só isso, queridos. Fingimento, fofoca, são altares que vão se construindo na nossa vida. E nesse momento, Deus nos motiva a confessar nossos pecados a Ele, para sermos perdoados uns pelos outros, mas também curados por Ele. Como diz Tiago 16, o templo era um símbolo da adoração e culto a Deus, que é eu e você, e que sejamos assim também nos dias de hoje, na nossa geração, na nossa igreja, no trabalho, por onde a gente for, que a gente seja considerado um templo do Espírito Santo, alguém que é adornado, preparado para a glória de Deus. Essa é a missão da igreja. Missão, querido, não é você ir lá para a África. Fazer missão não é só ir lá para os ribeirinhos. Fazer missão não é só para ir para a Europa, onde estava vivendo uma pós-modernidade, depressão e suicídio com números alarmantes. E precisamos ir para lá salvar aquele povo. Fazer missão muito também mas ainda mais do que isso é fazer aqui hoje, sendo reconhecido como homem e mulher de Deus, glorificando a Deus. Eu quero te incentivar hoje a destruir, a confessar, a renunciar, a deixar de lado tudo aquilo que desagrada a Deus. E aí, segundo passo que Josias fez, foi o retorno à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ele institui, o texto ali vai dizer que ele institui a leitura, a oração e o jejum diário para toda a nação. Queridos, eu não estou falando nada novo aqui. Todo mundo aqui já deve ter ouvido isso pelo menos umas 5 vezes na vida. Mas para ver avivamento aqui dentro e nesse bairro, ainda mais do que já estão fazendo, depende de você, não depende de ninguém mais. Instituir semanalmente a oração como um padrão na tua casa. Qual foi a última vez que você jejuou? Diz aí. Porque normalmente, eu era assim. Eu cheguei lá em Almirante Tamandaré, uma irmã veio assim, pastor, estou orando para você engordar. Eu falei, sério, irmã? Tanta coisa mais importante para você orar, você está orando para eu engordar? Ela pastor, você só está capa. Ela falou bem assim para mim. Só está capinha. E olha só, para vocês se surpreenderem, há 5 anos e meio atrás, eu tinha 10 quilos a menos. Realmente, eu estava só a capinha da gaita. E ela orou, eu falei, irmã, não faz isso, porque eu tenho um estilo de vida, e eu não falei isso para me vangloriar, eu falei para até testemunhar para ela. Eu faço jejum toda semana. Então não tem como eu engordar, nem que eu queira, né? Mas é jejum. E aí ela falou, puxa, eu quero começar a fazer isso. Como é que é? Eu expliquei para ela. Começa com alimentação, depois vai para um período do dia. Se você conseguir, faz o dia inteiro. Mas o jejum, querido, começa a matar dentro de nós coisas que sem o jejum a gente não consegue. Foi o que Jesus falou assim, essas coisas, esses espíritos, essas situações, existem situações na nossa vida que a gente só vai vencer com jejum, amados. Só vai vencer com oração, só vai vencer com a palavra de Deus. E é o que Josias entendeu, lendo o livro, ele entendeu que instituir a oração, o jejum e a pregação da palavra diariamente na sua casa, no seu povo. Josias chama o povo para renovar a aliança com o Senhor. Josias, ele institui a Páscoa, que tem um sentido muito, para aquele tempo, tinha um sentido muito maior do que para a gente hoje. Hoje, a cultura acabou desmistificando e diminuindo um pouco o padrão ou o entendimento sobre a Páscoa. O entendimento sobre a Páscoa, querido, em Jesus foi renovado, mas para aquele povo tinha tudo a ver com o livramento, a salvação, sair de um cativeiro. E aquilo ali para eles, instituir novamente a Páscoa, era relembrar o passado, foi falar assim, para onde eu nunca mais quero ir. E instituir a Páscoa no dia de hoje, queridos, diariamente, semanalmente lá na tua casa, é contar para os filhos, e todo dia eu conto uma história da minha vida para os meus filhos. E às vezes eu repito, eles falam, essa aí você já contou. Mas eu conto para eles, filho,
antes de Jesus, olha como que o pai era. E eu conto. Claro, às vezes eu tiro alguns detalhes sórdidos, porque eles não têm idade para algumas coisas, mas eu conto, filho, antes de Jesus, papai era assim, ó. Instituir a Páscoa, querido, na nossa vida, é relembrar quem eu era antes de Jesus. Quem era você antes de Jesus? Onde você estaria hoje andando? Com que pessoas você estaria comungando, né? Convivendo, se não fosse Jesus te resgatar? E eu falo para eles, queridos, filhos, provavelmente papai teria seguido a história da família. Droga, morte, vários tios. Eu fui reconhecer um tio que foi baleado com 10 anos de idade. Eu fui no necrotério, peguei uma pasta dos cadáveres para reconhecer o meu tio. O tio que eu mais gostava, o tio Dango. João Batista é o nome dele. E eu fui com 10 anos visitar ele. E um dia, com um outro tio que acabou falecendo também por conta de drogas, um tio meu falou assim, nunca ande por esse caminho. E ele estava com outro traficante do lado dele e falou, o cara com a arma assim na mão, rapaz, é isso aí mesmo, nunca ande pelo caminho das drogas. Mas o que eu estou querendo dizer isso é, se eu não tivesse Jesus, queridos, instituir a Páscoa na minha vida todos os dias, é lembrar quem eu seria, quem eu fui antes de Jesus. O que Ele tem feito na minha vida, o que Ele tem feito na tua vida. Sem Jesus na nossa casa, o que seria de nós? Seríamos nada, estaríamos perdidos. Instituir a Páscoa, e aí ali Josias institui a Páscoa. E eles celebram a Páscoa como nunca antes, diz o capítulo 23. Nunca antes foi celebrada a Páscoa daquela forma. Queridos, fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Mas com o tempo, o pecado, as coisas desse mundo vão nos envolvendo e vão nos tirando e nos deformando. A reforma do amor precisa ser estabelecida mensalmente, diariamente na nossa vida. Estamos em constante evolução. Fomos criados para glorificar ao Senhor. Fomos criados para servir ao Senhor. Fomos criados para ser dedicados totalmente ao Senhor. E isso se faz através da Bíblia, da oração, do jejum, do serviço. E eu queria dar um clique aqui agora. O serviço. A obra precisou de mãos à obra. A obra aqui precisou ser feita e colocar a mão na obra. E às vezes, queridos, a obra que Deus quer fazer na minha vida é servindo no ministério, onde tem atrito, onde tem aquele irmão que quer cantar uma música e eu quero outra, onde tem aquele irmão que quer pintar a parede de azul e eu quero de verde, onde tem aquele irmão que usa uma roupa que puxa, nada a ver essa roupa, e aí a gente vai sendo atrito e vai sendo lapidado. O serviço é parte da obra que Deus quer fazer na tua vida. Cristão que não serve em ministério nenhum, membro de igreja que não serve em ministério nenhum, queridos, você vai demorar para atingir a estatura que Deus quer que você atinja. A oração, o jejum, o tempo com Deus ali na sua casa, mas o serviço na igreja local faz você ser edificado, faz você ser aperfeiçoado dia após dia. Sirva no ministério, sirva a Deus na tua igreja, sirva a Deus na tua sociedade, sirva a Deus por onde você for. Faz parte do que Deus quer fazer na tua vida. Por último, você pode ser o próximo a trazer um avivamento e uma reforma através do amor. Em tempos de crise e dificuldade, Deus sempre tem uma pessoa que Ele usa. Em tempos de lutas, como Josias estava vivendo aqui, vivendo ali a morte do seu pai, do seu avô, depois da sua mãe, um momento de dificuldade, ficou órfão logo cedo. Deus o resgatou e usou ele para fazer uma grande obra. E aqui tem um ponto muito interessante, queridos, que eu gostaria de salientar aqui hoje. Josias não tinha capacidade nenhuma de ser um homem de Deus na sua geração. Se você olhasse a história, os primeiros 16 anos da história dele, antes dele ter um encontro com a palavra de Deus, ele era o cara mais improvável para trazer para a sua geração um avivamento. E sabe, amados, Deus ama os improváveis. Eu sou improvável. Para eu ler um texto, vocês perceberam que eu tive uma dificuldade para ler o texto? Eu tenho uma certa dificuldade de leitura, uma dislexia. E aí imagina, você é um pastor, às vezes eu dou aula na faculdade, tenho que ensinar tendo dificuldade de leitura. Eu tenho uma série de dificuldades, amados. Vocês olham assim, o coordenador da Grande Curitiba, nossa, deve ser um animal, cara, deve ser uma fera.
Cara, tem um monte de luta, tem um monte de dificuldade. Assim como Josias tinha. E sabe, a gente vai ver a história da Bíblia, Gideão, o menor, Deus, eu sou o menor da minha casa, o mais simples, o mais humilde, olha de onde eu nasci. Tem a história dos 4 leprosos na porta da cidade, que são usados por Deus também, para fazer um grande avivamento ali em Samaria, ali naquele povo que estava passando fome, e Deus usa aqueles 4 leprosos improváveis, sem parte do corpo, doentes, e o texto vai dizer que eles falam assim, chega um dia, Deus toca a vida deles, eles caem em si, e os 4 leprosos, um vira para o outro e fala assim, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer, se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer, se a gente entrar no acampamento dos inimigos, a gente vai morrer, então vamos no acampamento. E no período em que eles levantaram da porta da cidade, e foram ao acampamento dos arameus, Deus fez ouvir o ruído de carros e cavalos lá no acampamento. E eles começaram a ficar desesperados à noite. E saíram correndo e deixaram as tendas, a comida, a prata, o ouro, os animais. E fugiram. E quando os 4 leprosos chegam naquele lugar, eles olham a provisão. E aí a promessa do homem de Deus, um dia antes, se cumpre quando ele diz, amanhã não vai ter isso. Ninguém vai estar comendo o seu próprio filho porque não tem comida. Ninguém vai mais ficar mendigando xícara de esterco de pomba. Ninguém mais vai precisar comer cabeça de jumento, porque amanhã vai ter provisão aqui nesse lugar. Queridos, quando um homem e uma mulher improvável se levanta, é para provar que não é pela nossa força, mas é pela força de Deus. É na nossa fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa, é na nossa fraqueza que a obra de Deus acontece. O povo de Israel era o menor povo naquele tempo onde ele foi escolhido, porque através daquele povo Deus falou, vocês que são uma geração pequena, uma nação pequena, um povo humilde, um povo simples, um povo que são desprezados pelas outras nações mais poderosas, é de vocês que eu vou trazer um avivamento, é de vocês que eu vou abençoar os povos, e onde vocês forem, vocês serão abençoados. Os povos que vocês terão contato serão abençoados pela aliança que eu tive com vocês. Mas era um povo pequeno, era uma nação. Israel, o que era aquele povo? Povo judeu, totalmente sem condição. Queridos, Josias foi o próximo, mesmo em meio às dificuldades. E a gente é especialista em colocar dificuldade. A gente fala, puxa, eu não sei falar direito, eu não sei pregar, eu não sei muitos textos da Bíblia, eu não vou abrir minha casa é humilde, pastor, desculpa, eu não vou abrir minha casa para um pequeno grupo, para uma célula, porque a minha casa é simples. Queridos, eu falei, eu morava numa casa de madeira, literalmente caí dos pedaços. De vez em quando eu estava dormindo à noite, caía lá um pedaço do forro de madeira na nossa cara. Várias vezes. Aí a gente ia lá e comprava massinha de modelar e colocava lá para não ficar aquela fresta lá, não cair bicho lá. Rua de barro, e quantas pessoas foram abençoadas naquele lugar ermo, numa rua de terra, numa casinha humilde. Não é a casa, não é a minha capacidade, não é a sua capacidade, mas é o que Deus pode fazer através da tua vida. Josias era um total improvável, mas ele foi o próximo que abençoou aquele lugar e trouxe o maior avivamento para a sua geração, e o maior avivamento do Antigo Testamento. Porque em meio ao pecado e à idolatria, amados, está aqui a receita para a vida de Josias e fica para a minha vida e para a sua vida hoje. Porque em meio ao pecado e à idolatria, ele não se contaminou. Ele se propôs em seu coração buscar ao Senhor. 2 Crônicas 34, 2 e 3. O cristão não pode ser produto do meio que vive. O cristão precisa ser um produto de Deus que impacta e traz transformação para o meio onde ele está. Romanos 12, 1 e 2 vai dizer assim que temos o dever de nos mantermos santos sem tomar a forma do mundo. Não se conformem. E o se conformar ali é tomar a forma do grego. É se moldar. É ter a mesma cara, o mesmo jeito do mundo. E ele fala, não se conformem, não tome a forma do mundo, mas iluminar as trevas com a luz que Jesus disse que a gente é nessa geração. Como diz Filipenses 2,15 também, iluminar essa geração corrompida e depravada com a luz que Jesus disse que nós somos. Segunda coisa que Josias fez, porque Josias andou nos caminhos de Davi, o homem segundo o coração de Deus, o rei ideal, como diz. E a palavra de Deus vai dizer que nunca houve um rei como Josias. Depois de Josias, nunca houve um rei como ele. Já imaginou você
lá no teu trabalho, o teu chefe fala assim, rapaz, eu nunca tive um profissional como você aqui. Imagina na tua vizinhança, vai que se envereda de mudar, aí a tua vizinhança vai ficar triste, porque, puxa vida, vamos perder alguém como você. Nunca tivemos uma pessoa, um vizinho como você. Na sua família, o pessoal fala assim, na nossa família não tem alguém como você. Imagina isso, você ser reconhecido como alguém que é incomparável, porque Deus fez a obra. Terceira coisa que Josias deixa de recado e ensinamento para a gente, porque ainda jovem, Josias se preocupava com o Senhor. Ele determinou em sua vida todos os dias buscar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força, purificar aquela cidade, purificar a sua casa, purificar os lugares por onde ele está. E a minha oração aqui hoje, queridos, assim como Deus fez na vida dele, que faça na minha e que faça na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no ambiente onde você está. A minha oração hoje é que nós possamos nos levantar hoje com o objetivo de destruir tudo aquilo que o Espírito Santo já falou, mas também edificar coisas novas para a glória do Senhor Jesus. Eu tenho que viver como um homem de Deus, eu tenho que viver como uma mulher de Deus, consagrada, ungida pelo Senhor, ungido pelo Senhor. Para que assim, queridos, a gente possa viver a sua obra. Eu falei aqui que nós somos 40 e poucos mil batistas na Grande Curitiba. Sabe quantos moradores tem só no sítio cercado? 75 mil. Nós somos muito pouco. Nós podemos ser muito mais. E sabe como que Deus vai ganhar essa multidão de pessoas aqui desse bairro? E aí vocês fazendo aqui, a Igreja Batista do Guabirutuba fazendo lá, a Igreja Batista de Tamandaré fazendo lá, e a gente vai sair de 40 e poucos para 60 e poucos, para 70 e poucos, para 80 e poucos, 90 e poucos, 100 e poucos, 200, 300, 400, 500, porque você decidiu viver como um homem ou uma mulher de Deus. Você decidiu destruir as coisas que desagradam e causam a ira de Deus. E você decidiu no Senhor edificar coisas que agradam ao Senhor, padrões de vida, oração, jejum, e deixar ser usado como um instrumento humilde, simples, o improvável, para a glória e para a honra dele, assim como Josias viveu. O desafio é esse nessa noite, queridos: destruir, construir e ir. Destruir, construir e ir. Glorificar Deus, trazer o avivamento, ser um canal de bênção no meio dessa nossa geração. E o que você acha hoje? Qual vai ser a tua escolha hoje? Viver mais alguns dias? Ou decidir hoje se posicionar como um homem e uma mulher de Deus, deixando Deus destruir, reconstruir e te enviar? Se você quer viver isso nessa noite, queria orar com você. Fique de pé no seu lugar. Se você quer, e você ficando de pé, você vai estar falando assim: Deus, destrói tudo aquilo, Pai, que causa ira no Senhor. Mas Deus, também constrói o que vai glorificar o Teu nome, no lugar desse cômodo da minha vida que te desagrada, constrói algo que vai te glorificar, Senhor. E sabe, queridos, aqui está muito no campo das ideias. Eu gostaria de dar alguns exemplos hoje. Deus, a forma com que anda o meu casamento, destrói ele, Senhor. Se te desagrada, se causa ira no Senhor, destrói. Mas constrói algo que vai glorificar o Teu nome. Deus, a forma com que eu faço negócio, se traz ira para o Senhor, se causa mau testemunho lá na empresa onde eu estou fazendo, destrói hoje, Senhor. Me dá coragem para viver para a Tua glória. Me faz, Deus, viver como um profissional que glorifica o Teu nome. Se lá na tua casa tem padrões, coisas que precisam ser destruídas, fala para Deus: ei Deus, o Espírito Santo me falou que eu preciso destruir isso hoje. E destrói, gente, destrói. Porque não tem nada melhor nesse mundo do que ter a vida completamente consagrada ao Senhor, ser um santuário do Senhor. Nós vivemos numa atmosfera de fé, numa atmosfera de desapego com as coisas desse mundo, de amor ao próximo. Você não vai conseguir
estando totalmente consagrado, um santuário de Deus, você não vai conseguir passar um dia sem orar. Você não vai conseguir ficar uma semana sem jejuar. Você não vai conseguir ficar uma semana sem pregar a palavra para alguém. E aí o avivamento vai começar na tua vida e você vai começar a trazer pessoas para essa igreja, para o teu pequeno grupo. Isso aqui vai ficar lotado, daqui a pouco vai precisar fazer 3, 4 cultos. E aí, esse bairro que hoje tem 75 mil habitantes, vão ser alcançados as famílias, as casas, porque existem homens e mulheres improváveis aqui nesse lugar, que um dia, em março de 2023, decidiram ser um improvável, mas consagrado. Ser um improvável, mas um santuário, que por onde vai, glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Amado Deus, poderoso Pai, te louvo, Deus, pelo que o Senhor já tem feito aqui nessa cidade, o que o Senhor tem feito aqui nesse bairro, através dessa igreja tão generosa, essa igreja tão amorosa, tão acolhedora, tão bonita, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor já tem feito a tua obra, o Senhor já tem se manifestado, o Senhor já tem ministrado, o Senhor já tem usado poderosamente os membros dessa igreja para alcançar esse bairro para Jesus, os bairros adjacentes, as cidades aqui em volta, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu peço agora em nome do Teu Filho Jesus, Santo Espírito de Deus, tenha liberdade em nosso meio, tenha liberdade, venha revelando, venha falando. Espírito Santo de Deus, vem falando a cada um, lá dentro da cabeça, lá no coração, Senhor. Se tem alguém aqui nessa noite, que durante a pregação, ou está aqui e veio porque foi obrigado, ou não gostaria de estar aqui, gostaria de estar em casa assistindo, vendo o Campeonato Paulista, o Carioca, sei lá o quê. Deus, em nome de Jesus, e se Satanás durante a pregação estava trazendo confusão, estava trazendo mentira, estava tentando jogar sofismas dentro da mente do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus, Satanás, você não tem lugar aqui. Sai agora em nome de Jesus, e que apenas a verdade da Bíblia, a verdade do Senhor, que apenas a voz do Espírito Santo de Deus tenha lugar aqui nesse lugar, na minha vida, na vida de meus irmãos e irmãs. Espírito Santo de Deus, fala, começa a destruir agora, Deus, começa a destruir agora os padrões, os estilos, o jeito de viver que desagrada e causa ira no Senhor. E no lugar disso, Deus, edifica novos padrões, novo estilo de vida, nova forma de falar. Oh Deus, em nome de Jesus, que seja perceptível amanhã já, lá no trabalho, que seja hoje à noite lá na casa, que seja hoje à noite já voltando para casa dentro do carro. O esposo, a esposa, os filhos já começam a perceber a transformação, a reforma do amor que o Senhor está fazendo aqui nessa noite. Hoje mesmo os casais sentirão a diferença. Hoje mesmo as famílias sentirão a diferença do que o Senhor está fazendo e vai fazer cada dia mais. Oh Deus, hoje é o primeiro passo de uma grande reconstrução. Hoje é o primeiro dia na vida de muitos aqui, de uma grande reforma que o Senhor vai fazer nas casas, nas vidas, nas famílias aqui representadas. Oh Deus, em nome de Jesus, faz. Continua fazendo, continua construindo, continua edificando, Senhor. E em nome de Jesus, que possamos nos posicionar como luz nessa geração, que possamos nos posicionar como discípulos do Senhor nesse lugar, nesta casa, nesta igreja, nesse bairro, na região sul da Grande Curitiba, que daqui possa vir um grande avivamento para a tua honra e para a tua glória. Jovens consagrados ao Senhor, crianças entregues, santificadas, templos santos do Senhor, lá no colégio, lá na sua casa, lá na sua rua, na praça, no mercado, por onde forem, sejam reconhecidos como homens e mulheres que brilham a luz do Senhor. Homens e mulheres cheios da tua presença, porque estão vivendo, se alimentando, cheios porque estão se alimentando da tua palavra, da oração, do jejum, e o Senhor vai edificando, o Senhor vai transbordando e vai dando uma nova expectativa de vida, novo plano de vida, novos sonhos, novo jeito de ser cristão. Oh Senhor, em nome de Jesus, destrói, constrói e envia, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia e aleluia. Vamos adorar o Senhor.
potências surgirão. Teu Espírito está aqui, flua neste lugar, transporta o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei.
Gostaria nesse momento que você estendesse as suas mãos para frente. Quero liberar uma palavra sobre a sua vida, à luz de tudo isso que nós vivemos nesta noite. E essa palavra, ela seja uma bênção sobre a sua vida e por tudo que você vai viver ao longo dessa semana. Essa noite você foi atraído pelo Senhor, você foi chamado pelo Senhor a fazer uma profunda revisão, uma reflexão sobre o estado da casa da sua vida. Essa noite você foi tocado pelo Senhor. Esse culto que é para a glória dEle, Ele fez o que agrada ao coração dEle aqui no nosso meio e dentro de você. Para que meu irmão, minha irmã, guarde isso em nome de Jesus. A última palavra que nós recebemos aqui nessa noite é envio. Que você possa enxergar o que você está vivendo no meio desse povo aqui nessa noite. Imagine essa mesma atmosfera, ela tomando conta da sua casa. E isso que você está vivendo aqui agora, você viver dentro da sua casa. Com os olhos da fé, os olhos do teu coração. Você já imaginou o que está acontecendo aqui nessa noite? Essa mesma atmosfera tomar conta do lugar onde você trabalha. Você consegue imaginar isso? As pessoas no seu trabalho derramando lágrimas e levantando as mãos aos céus, clamando a Deus, Deus, que o teu reino venha aqui no nosso meio, na nossa empresa. Você consegue imaginar isso na sua escola, na faculdade onde você estuda? Você consegue imaginar isso? Uma sala de aula inteira, com alunos, com estudantes, derramando lágrimas e dizendo: eu quero uma nova vida. Senhor, eu quero uma nova vida. E todas aquelas pessoas levantando as mãos aos céus e dizendo: Senhor, que não seja só naquele ambiente do que aconteceu no domingo, mas aqui, que o teu reino venha aqui, que a tua presença venha aqui. Quando você está na rua, você consegue imaginar um buzinaço na hora do rush, no trânsito, um buzinaço de pessoas sendo tomadas pelo Espírito Santo, e elas tocando a buzina dos seus carros, como uma expressão de glória, de adoração a Deus, no meio do trânsito, dentro de um ônibus, um louvor a Deus sendo cantado, fruto de pessoas que desejam mais do que tudo na vida, pela presença, e o mundo verdadeiramente ser cheio do conhecimento da glória do Senhor, porque aquilo que você tem vivido vai indo, e quando você vai para sua casa e quando você anda pelo caminho, não ficou no templo, não ficou no culto, foi junto com você. Essa unção, essa palavra, essa presença, você não deixou lá atrás, você levou junto. Esse coração em chamas, desejando por viver aquilo que está na palavra, que seja real na sua vida. Esse culto, esse tempo de adoração vai se encerrar agora, mas o ambiente, a atmosfera que toma conta desse lugar, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, não vai se encerrar agora. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Não importa como foi a sua vida até hoje, mas a palavra de Deus diz que o Senhor derrama da sua graça aos humildes. Não existe demérito nenhum em você dizer: até hoje eu era assim, mas a partir de hoje eu tenho feito concertos com o meu Senhor, e a partir de hoje eu buscarei uma vida de outro nível, num outro patamar. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. E eu, em nome de Jesus, digo: assim será. Porque do Senhor é o reino, e o poder, e a glória, e a majestade sobre esta igreja.
vida e sobre a sua casa e em tudo que você viver durante essa semana, em nome de Jesus. Amém.